Vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Abramos a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 10 e 11. Ouçamos as palavras do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Filipos. Ouça com atenção. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Irmãos, quando nós lemos os textos do apóstolo Paulo, nós com certeza somos edificados. São textos ricos que nos orientam, que nos ensinam o caminho no qual devemos andar, a forma adequada para estarmos aos pés de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem profundamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem que viveu experiências tão extraordinárias, tão maravilhosas, tão profundas com Deus, e ele conseguiu colocar no papel estas experiências, e são válidas para nós, para hoje, para os dias atuais. Todas as vezes que nós mergulhamos na palavra do Senhor, ouvimos a voz do Espírito Santo, nós somos edificados, nós somos levados a crescer na presença do Mestre Jesus. E o crescimento, com certeza, irmãos, precisa ser o nosso objetivo de vida. Você precisa querer crescer na presença do Senhor. Você precisa querer ser grande na presença do Todo-Poderoso, não diante dos homens, não é esse o objetivo, mas sim sermos à altura, à estatura do varão, à estatura de Cristo. Este é um alvo de vida que devemos cultivar. É um alvo que devemos cultivar em nossas vidas, querermos alcançar a estatura de Cristo Jesus, sermos semelhantes a Cristo, vivenciarmos as experiências de Cristo Jesus de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma real. Amados, nós precisamos, com urgência, buscar esta realidade para os nossos corações. Nós precisamos cada dia buscar esta verdade do Senhor para as nossas almas, porque quando nós as buscamos, nós receberemos do Senhor a direção, receberemos de Deus a direção para que possamos prosseguir, para que possamos andar, para que possamos ser usados pelo Mestre, usados pelo Criador, para que sejamos instrumentos úteis nas mãos do Mestre Jesus. Amém? Eu preciso querer cada dia mais aprofundar-me nesse conhecimento. Eu preciso querer cada dia mais saber aquilo que o Senhor deseja de mim e colocar a minha vida numa situação tal que o Espírito possa usar-me, que o Espírito possa usar-me. Esse deve ser o objetivo de cada um de nós, irmãos. Sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero falar para você que ouve esta palavra, o apóstolo Paulo também pensava dessa forma. Um dos objetivos de vida do apóstolo Paulo era satisfazer o chamado de Deus na sua vida, era satisfazer a vontade do Senhor, e ele queria a cada dia mais estar à altura para melhor servir o Todo-Poderoso no reino. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Veja, irmãos, o apóstolo já tinha um conhecimento tão grande do Senhor, mas ao escrever esta carta ele ainda insiste: eu quero é conhecer a Cristo. Tudo o que eu quero é conhecer o Senhor. Esse deve ser um desejo intenso de nossos corações, conhecer a Cristo, nos colocarmos cada dia mais na direção do Senhor, nos deixarmos levar por Ele, nos deixarmos envolver por Ele, estarmos realmente refletindo a glória de Deus na nossa existência. Quando eu quero Cristo, quando eu desejo ardentemente Cristo, eu vou procurar adequar-me à vontade dEle. O meu viver não mais será segundo o meu querer, não mais segundo a minha vontade, mas o meu viver será segundo a vontade do Senhor. Tudo quanto farei, farei para honrar, para glorificar o nosso Senhor e Salvador. Esta é a meta que devemos cultivar na nossa existência, um conhecimento pleno do Senhor. E eu quero afirmar para ti,
Talvez você não vá conhecer o Senhor na totalidade, provavelmente não. Isso só lá na glória. Na glória, com certeza, estaremos com o Mestre, teremos a mente de Cristo Jesus, seremos semelhantes ao Mestre. E certamente o conheceremos profundamente, estaremos na eternidade com Ele. Mas enquanto aqui na terra é possível conhecer o Senhor de uma forma progressiva, nós conhecemos o Senhor dia após dia. Cada dia que você se dedica ao Mestre, cada dia que você entrega teu coração para o Mestre, cada dia que você se deixa mover pelo Espírito Santo do Senhor, é um aprendizado a respeito do Senhor, é um aprendizado a respeito de Cristo. E esse aprendizado, amados, nos faz parecidos com Cristo Jesus. Teremos a face, teremos o caráter, teremos as ações de Cristo. A semelhança de Cristo será uma verdade na nossa vida. Mas é uma luta, irmãos. Sim, é uma luta contínua, porque precisamos resistir todas as tentações, resistir à ação da carne, toda forma de pecado, toda a opressão do maligno. É preciso que haja uma resistência. Precisamos resistir o mal. A Bíblia diz que devemos resistir o inimigo e ele fugirá, ele se afastará de nós. Essa resistência, queridos, só é possível quando nós estamos em comunhão com o Todo-Poderoso, quando nós estamos em unidade com o Criador. E eu quero afirmar para você que ouve esta palavra, você que talvez se ache muito pequeno, sim, eu sou pequeno, eu sou uma pessoa insignificante, ninguém me vê, isso, aquilo, outro. A tua autoestima está lá no chão, pisada no chão. É possível que tu sejas um homem, uma mulher, um jovem usados pelo Senhor. É possível, irmãos. O Eterno usa aquele que coloca-se à disposição dele, independente da condição social, da condição eclesiástica, ou até dos estudos. O Senhor, irmãos, não está necessariamente à procura de doutores, de pessoas que possuem um diploma na parede, mas o que o Senhor procura são homens, são mulheres, são jovens cheios do Espírito, que têm o seu coração aberto para o mover de Deus, que têm o seu coração aberto para o mover do Espírito Santo de Deus. E eu quero afirmar para você que está sentado, está sem uma expectativa de vida no reino, sem uma expectativa de vida. Acha que está muito bom a forma que você está? Não, não está, irmãos, não está. A nossa busca pelo conhecimento, pela presença, pelo enchimento do Espírito, pelo revestimento do Espírito Santo, precisa ser contínuo. Nós não vamos chegar ao ápice. Não vamos chegar. Nós vamos até os nossos últimos dias crescendo, crescendo, crescendo sem parar. Amém? Enquanto aqui na terra é uma vida de aprendizado, de conhecimento, de crescimento na presença do Senhor. Para o Eterno não existe doutores, mas existe homens, mulheres que se deixam mover pelo Espírito Santo do Senhor. O interessante, amados, que para pregar-se o Evangelho, não necessariamente você precisa ser extremamente culto, não necessariamente. Mas o que tu precisas é ser extremamente santo. A santidade é o que impera, a santidade é o que o Eterno exige de cada um de nós. A santidade é que nos permite, irmãos, aproximar-nos do Senhor e conhecermos a Cristo Jesus e a vivermos as suas experiências, bem como recebermos em nossa vida as suas qualidades, o seu caráter, a santidade, o poder, a autoridade. E o interessante é que o Eterno diz que essas coisas estão ao nosso alcance. Estão ao nosso alcance. Ele diz a seus discípulos, obras maiores farão, obras maiores farão. Entenda isso, querido. Mas tudo isso parte do princípio de conhecermos o Senhor, de vivermos as verdades incontestáveis do Mestre no nosso dia a dia. Vivermos Deus de forma intensa, vivermos Deus de forma intensa,
Viva a Deus de forma intensa. Viva a Deus de forma intensa. Cuidado para que você não esteja vivendo a religião, mas não esteja devidamente vivendo Cristo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão vivendo a religião, mas não estão vivendo Cristo Jesus verdadeiramente. Não estão vivendo Cristo verdadeiramente. Nós não podemos cair nessa inversão de valores. É preciso viver Cristo verdadeiramente e, com Cristo no coração, talvez estar dentro de uma religião. Mas o que importa é a comunhão verdadeira com Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo desejava e é isso que o apóstolo Paulo deixa para nós. Ele afirma: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Que seja esta a nossa meta, que seja este o nosso objetivo. E ele continua dizendo: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. E sentir na sua vida, no seu dia a dia, o poder da ressurreição de Cristo. Amados, quando Cristo ressuscitou, ele cumpriu diversas profecias que apontavam para o Messias. Ele cumpriu tudo aquilo que a palavra falava a respeito do Messias. E ele abriu a porta de comunhão do homem com Deus, uma comunhão direta do homem com Deus. O poder da ressurreição, amados, é estarmos cheios do Espírito e nos deixarmos mover pelo Espírito Santo de Deus. Ao observarmos os escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, entre outros, nós vemos que foram homens que se deixaram mover pelo Espírito. O Espírito os enviou às cidades a pregar o Evangelho. O Espírito Santo deu-lhes o poder, a autoridade para manifestar a graça do Senhor, manifestar o poder, a glória de Deus onde quer que eles estavam. Esta, irmãos, também é uma busca que deve ser nossa, a busca pelo poder da ressurreição, sermos cheios da autoridade do Todo-Poderoso, sermos cheios da verdade bíblica, quando a Bíblia diz que obras maiores faríamos. Se impuséssemos as mãos, as pessoas seriam curadas, demônios expulsos. Isto é para nós hoje, amados, é para nós. É a manifestação do poder de Cristo Jesus. É a glória do Senhor que envolve aqueles que são fiéis. E nós, para pregarmos o Evangelho, devemos buscar este enchimento, esta autoridade, esta proximidade com o Todo-Poderoso. Nós não podemos viver, irmãos, viver um Evangelho vazio. Um Evangelho sem Cristo, nós não podemos viver este Evangelho. É evidente que hoje prega-se um Evangelho no qual Cristo Jesus não está entronizado. Sim, as igrejas aposentaram a Cristo. As igrejas colocaram em primeiro lugar no Evangelho uma série de situações, sinais, curas, milagres, dízimos, ofertas, e vai por aí. Hoje o que está sendo ensinado em muitas igrejas é a busca pela satisfação da carne. As pessoas já não buscam Deus porque amam o Senhor, mas buscam Deus porque são ensinados que Deus é aquele que pode abençoá-los com toda sorte de bênçãos. E eles buscam a bênção, mas não buscam o abençoador. Evidentemente, irmãos, que o poder do Senhor é verdadeiro, é intenso, e que o Senhor abre as portas do céu sobre aqueles que são fiéis. Sim, é bíblico, está na palavra, mas nós não podemos inverter esta ordem. A fidelidade que é proveniente do conhecimento de Deus, essa fidelidade precisa estar dentro de nossos corações. Quando eu sou fiel ao Senhor, eu vou viver em santidade. Quando eu amo o Senhor, vou viver em santidade. Quando eu quero fazer a obra de Deus, eu vou viver em santidade. Quando eu quero ser usado pelo Espírito Santo, eu vou viver em santidade. É assim que deve ser. Esta é a ordem natural dos fatos. E foi assim que o apóstolo Paulo viveu, irmãos. Ele tinha uma vida de comunhão intensa com o Todo-Poderoso. Ele buscava a presença do Senhor de forma intensa, de forma muito grande. Ele mergulhava nas águas do Espírito, deixava-se envolver pelo Espírito Santo de Deus.
É claro, irmãos, que esta busca, a busca pelo conhecimento e pelo poder da ressurreição, ela exige de nós, a cada um de nós, ela exige que abdiquemos uma série de situações. Algumas coisas ficarão em segundo plano na nossa existência. Nós não teremos como, irmãos, vivenciarmos algumas situações que são comuns hoje aos homens. Mas é preciso fazermos uma opção, escolhermos aquilo que nos é interessante. Escolhermos aquilo que nos é interessante e, consequentemente, é a vontade do Senhor. A vontade de Deus deve imperar na nossa existência, deve imperar. Nós precisamos, claro, abdicar, irmãos, deixar em segundo plano ou até jogar na lata de lixo diversas situações que nos são interessantes, porque não são interessantes para o Senhor. E eu quero chamar você a atenção, a você que me ouve. Quais as tuas ações que roubam o lugar do Senhor? Quais as atitudes que roubam o lugar do Senhor na tua vida? Para, reflita. Eu quero afirmar que o primeiro lugar da tua vida é para o Senhor, é para Deus. Nunca esqueça disto. Deus, Ele está no primeiro lugar. Nas tuas prioridades, primeiro lugar, Deus. Satisfazer Deus, ser santo, puro, cheio do Espírito, viver em comunhão íntima com o Criador. Tudo isso faz parte da primeira prioridade da nossa vida, que é desenvolver a vontade do Senhor de uma forma intensa, de uma forma verdadeira, de uma forma real no nosso dia a dia. Mas, se estivermos colocando outras situações lá no alto da nossa lista de prioridades, isso significa que nós não estamos seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que desejava conhecer o Senhor e ter o poder da ressurreição. Se houver no primeiro lugar, se estiver no alto da tua lista de prioridades, situações que não seja servir ao eterno, você com certeza não vive segundo aquilo que Paulo vivia, porque o desejo maior do apóstolo Paulo era estar em comunhão com o Todo-Poderoso. Mas o apóstolo não parou apenas em querer conhecer o Senhor e receber o poder advindo da sua ressurreição. Ele também queria tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Nos diz o texto, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Veja, amados, a vida com Cristo, a caminhada com Cristo Jesus, em algumas situações, ela produz sofrimento para a nossa carne. Não que nosso espírito esteja abatido, que nosso espírito esteja entristecido, não é isto. Porque você pode estar sofrendo, você pode estar passando por uma situação muito difícil e estar totalmente feliz, alegre com o Espírito Santo de Deus no teu coração. Mas, quando nós queremos servir a Cristo verdadeiramente, amados, algumas situações, elas tocam na nossa carne, elas tocam na nossa vida, elas tocam nas nossas vidas. Mas nós não podemos desistir, mesmo que se torne difícil, Aqueles que são fiéis ao Senhor, eles precisam viver segundo Deus, e isso em todos os aspectos da sua existência. Em todos os aspectos da sua vida, seja na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida como servo do Senhor. Nós precisamos observar a vontade do Senhor e permitir que a glória de Deus se manifeste em todas as nossas ações. Mas se eu vivo e ou pratico alguma coisa que desagrada ao Senhor, alguma coisa que não é agradável a Deus, talvez em decorrência do trabalho, da minha colocação social, enfim, seja qual for o motivo, eu estarei afastando-me de Cristo, mas eu preciso entender que por Cristo eu preciso sofrer, mesmo que seja o desemprego, mesmo que seja a rejeição da sociedade e da família, mesmo que seja outra consequência qualquer, mas por amor a Cristo, eu não posso deixar aquilo que é do céu para satisfazer a minha carne, para satisfazer as minhas necessidades. Não há nada mais importante, amados, nada mais importante. A realidade é essa, não há nada mais importante. Cristo Jesus
é o que há de mais importante. E nós precisamos abrir a nossa mente, pelo menos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê esse discernimento. O discernimento para entendermos, para compreendermos que não existe sobre a face da terra nada que seja mais importante. Nada que seja mais importante. E quando nós recebemos essa direção do Espírito, provavelmente vamos passar por algumas adversidades, alguns problemas, talvez de ordem profissional, de ordem social, ou em outra situação qualquer da vida. Sim, talvez passaremos por alguns problemas, porque muitas vezes, irmãos, aquilo que vamos fazer não está em conformidade com a vontade do Senhor. E como servos que observamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós não vamos praticar. Nós não vamos nos dobrar àquela situação. E isto pode te custar uma demissão do teu trabalho, isso pode custar a rejeição social ou da tua própria família. As pessoas poderão olhar para você e não aceitar que você deixe determinadas situações só porque ama a Cristo, só porque é servo do Senhor. Mas eu quero afirmar para vocês que o apóstolo Paulo sujeitou-se por completo a esta realidade. Ele abriu mão de tudo quanto tinha. Ele abraçou a causa de Cristo, mesmo que esta causa trouxe sofrimento à sua vida. Sim, ele abraçou a causa de Cristo, ele abraçou o Senhor, ele deixou a família, deixou talvez a comunhão com aqueles que eram importantes ali na cidade na qual ele vivia. Com certeza perdeu muitos amigos, perdeu aquela comunhão que tinha com o sacerdócio, com as pessoas de alto poder. Ele perdeu essa comunhão, porque ele era perseguidor e tornou-se perseguido, e ele mesmo diz isto. Quando você lê Gálatas, por exemplo, você vê o apóstolo Paulo expondo esta questão de uma forma muito clara, que a opção dele por Cristo Jesus custou-lhe muita coisa, mas o que ele tinha hoje era surpreendentemente melhor, era extraordinariamente melhor do que aquilo que ele tinha enquanto estava vivendo no pecado, vivendo nas trevas, como perseguidor, como um homem sem Cristo Jesus na sua vida. O apóstolo Paulo teve a experiência de viver muito bem, mas ele sabia que a vida, mesmo que seja boa, excelente, que tenhamos o reconhecimento do homem, sem o reconhecimento de Cristo Jesus, para nada serve. É perder tempo sobre a face do universo, é perder tempo. O homem que deseja ganhar sua vida, ganhar sua alma, necessita entregar-se por completo ao Todo-Poderoso, conhecer a Cristo, sentir o poder da ressurreição e estar pronto para sofrer pelo Todo-Poderoso. Mas ainda no versículo 11 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo continuou dizendo: com a esperança que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Esta é a verdade que nós precisamos para nossas almas. Essa é a esperança que precisamos cultivar na nossa vida. Já quando você aceita Jesus, você renasce, a tua vida torna-se nova, o Senhor te ressuscita lá do pecado, te faz uma nova criatura. Mas um dia estaremos se encontrando com o Todo-Poderoso, passaremos também pela ressurreição que nos conduzirá para a glória, para o reino eterno. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança, irmãos. Nós precisamos nos alegrar com esta possibilidade, nos alegrar e nos deixar envolver com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, muitas pessoas não conseguem se alegrar com esta esperança. Muitos que me ouvem neste momento não conseguem alegrar-se com esta possibilidade. Não conseguem. Alguns não conseguem alegrias com a possibilidade da ressurreição e estar com Cristo lá nos céus. Não se alegram com isso. Sabe por quê, queridos? Em muitos casos, porque não dão liberdade para o Espírito trabalhar o coração. Não dão liberdade para o Espírito trabalhar. É necessário que sejamos sensíveis à voz do Espírito. O homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, consequentemente, é sensível à voz do Espírito. Mas, se eu não sou sensível à voz do Espírito, como posso ser cheio do Espírito? Mesmo que você faça campanha, que você faça doações, ofertas, dízimos, que você suba ao monte, que você, enfim, que você faça uma série de situações em busca disso.
se não houver um doar-se, um entregar-se, um dar-se por completo para o Todo-Poderoso, não serás cheio do Espírito, não serás. O Eterno quer que você entregue teu coração para Ele, entregue tua vida para Ele. E quando o homem entrega a vida, irmãos, quando o homem entrega a vida para o Todo-Poderoso, e isso de fato, quando ele abre as portas do coração para o Senhor, escancara as portas, sem limitações, quando o Eterno entra no teu viver, a Bíblia diz que nós seremos habitação do Espírito Santo e seremos assim transformados em templos do Espírito, irmãos. E como templos do Espírito, homens, mulheres, jovens cheios do Espírito Santo, impossível não sentirmos alegria na possibilidade de estarmos eternamente nos céus ou de vivenciarmos as verdades do Senhor no nosso dia a dia. É impossível, porque faz parte, abre aspas, do pacote, fecha aspas, do servo de Deus, do servo do Senhor. Quando nós somos de Cristo verdadeiramente, faz parte desse pacote de sermos servos do Senhor, a alegria do Espírito Santo, o contentamento do Espírito Santo, o mover do Espírito, o poder do Senhor também na nossa existência. E é desta forma que vivemos, irmãos. A nossa alegria estará em satisfazer o Senhor. A nossa alegria estará em fazer aquilo que é da vontade do Todo-Poderoso. Vivermos o pecado não mais é um prazer para nós, porque nós sabemos que não agrada o Senhor, mas o nosso coração tem só um objetivo: agradar a Deus acima de todas as coisas. É isto que nós precisamos cultivar em nossos corações, uma esperança verdadeira em vivenciarmos Deus hoje no nosso dia a dia e, lá no futuro, nos céus, estarmos eternamente com Ele, eternidade após eternidade, eternidade após eternidade. Mas, amados, busquemos conhecimento de Deus, busquemos conhecer a Cristo Jesus. Sem conhecer a Cristo, é impossível vivenciarmos as suas verdades. E eu quero afirmar para você que me ouve neste momento, leia muito a Bíblia, leia a palavra do Senhor, medite na palavra, fale para o Espírito de Deus: Senhor Espírito, abra meu entendimento, abra minha compreensão, faça-me entender a palavra, revela-me a palavra, para que eu tenha entendimento e que assim melhor eu possa servir o Criador. Precisamos orar desta forma, irmãos. Todas as vezes que nós formos meditar na palavra do Eterno, precisamos orar e pedir a direção, o discernimento do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, quando nós meditamos na palavra, o conhecimento do Senhor entrará no nosso coração. O Espírito Santo de Deus trará a revelação que nós precisamos. Mas precisamos ainda associar a essa busca o jejum. O jejum é uma necessidade. Nós temos uma obrigação: quebrar a carne, mortificar a carne. E o jejum é uma das formas de mortificarmos a carne. Portanto, não esqueça, nesta busca pela presença do Senhor, o jejum é muito importante, o jejum é muito importante. Mas a busca também, amados, a busca pelo Senhor, ela precisa ser uma realidade. Buscar o Senhor em oração, buscar o Senhor nos montes, buscar o Senhor nas madrugadas, buscar o Senhor nos louvores, na adoração. Amém? É preciso que haja um coração maleável à direção do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado na morte para a vida. Esta era a esperança daquele homem. Que seja também a nossa esperança. Esse era o objetivo de vida daquele homem, que seja também o nosso objetivo de vida. Portanto, que o Eterno fale ao teu coração, traga a revelação ao teu coração, e que esta palavra seja um instrumento usado pelo Senhor para despertá-lo para a busca, para uma vida de santidade e de retidão aos pés de Cristo Jesus. Olhe para o Senhor, santifique a tua vida, ame o Senhor acima de todas as coisas.
Amém? Que Deus, portanto, te abençoe. Que a glória do Senhor te envolva e que você veja a graça de nosso Senhor e Salvador manifestada no teu viver, em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 429.